Bom dia, eu sou a professora Elaine Teves e hoje nós vamos ter aula da disciplina de Química. O conteúdo de hoje será sobre os estados físicos da matéria. Bom, pessoal, o que seriam os estados físicos da matéria? Os estados físicos da matéria correspondem às formas pela qual a matéria pode se apresentar na natureza. Relembrando os conceitos básicos, gente, nós lembramos que nos estados físicos nós temos sólido, líquido e gasoso. Porém, aqui na química nós vamos falar como é e como ocorrem essas transformações. Esses estados eles são definidos de acordo com a pressão, temperatura e, sobretudo, pelas forças que atuam nas moléculas. Então, o que nós vamos estudar aqui? Nós vamos estudar essas forças, pressão e alteração da temperatura que ocasionam essas transformações dos estados físicos da matéria. Então, pessoal, como nós sabemos, a matéria ela se encontra na natureza de três formas. Nós podemos encontrá-las no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Vamos observar aqui também as moléculas, como é que elas estão dispostas em cada estado físico. Nós vemos aqui que no estado sólido, as moléculas estão compactazinhas, estão mais unidas. Nós vemos aqui no estado líquido que as moléculas elas estão se desprendendo e se dispersando. Vemos aqui no estado gasoso que as moléculas elas estão desprendidas umas das outras e dispersas. E o que será que é responsável por essa união da molécula e dispersão das moléculas? Bom, sobre isso, nós temos duas forças que fazem a água ou a matéria ficar no estado sólido, líquido ou gasoso. Quais são essas forças? Nós temos a força de expulsão, de repulsão. O que essa força de repulsão vai fazer? Essa força ela tenta afastar o máximo possível as partes das matérias. Ou seja, como aqui na imagem, está acontecendo uma força de repulsão. As moléculas estavam unidas e aí quando ela foi saindo do estado sólido para o líquido, as moléculas foram se desprendendo, ou seja, acontecendo aí uma força de repulsão. Na força de coesão, que é o segundo tipo de força, ela tenta manter a matéria unida. Como aqui no estado sólido, ela vai tentando manter a matéria unida. Aqui é uma força de coesão. Bom, aqui para revisar um pouquinho as mudanças de fase da matéria, nós temos aqui um exemplo, no qual aqui nós vamos ter as moléculas comprimidas, unidas, que representam o quê? A matéria no estado sólido. Nós vamos ter aqui a matéria no estado líquido e aqui nós vamos ter a matéria no estado gasoso, no qual as moléculas estão mais dispersas e desprendidas. Bom, qual é cada etapa? Do sólido para o gasoso é chamado de sublimação. Quando a matéria passa do gasoso para o estado sólido, é chamado de ressublimação. Quando a matéria passa do estado sólido para o estado líquido, chamamos esse processo de fusão. Quando a matéria passa do estado líquido para o sólido, chamamos de solidificação. Quando a matéria passa do estado líquido para o estado gasoso, nós chamamos esse processo de vaporização. E quando a matéria passa do estado gasoso para o estado líquido, nós chamamos de liquefação ou condensação. E sobre essas alterações, essas mudanças de fase, nós temos dois responsáveis, que é a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão, no qual a temperatura de ebulição ela vai sofrer uma determinada pressão, no qual vai ocorrer a mudança do estado líquido para o gasoso. Na temperatura de fusão, ela vai sofrer uma determinada pressão, no qual vai ocorrer a mudança do estado sólido para o estado líquido. Então, para finalizar, nós vamos falar aqui sobre os fenômenos físicos e fenômenos químicos que ocorrem na transformação e na mudança dos estados físicos da matéria.
O que seriam os fenômenos físicos? É aquele que não altera a natureza da matéria. Professora, o que é isso? Ela não vai alterar, como aqui nessa imagem, a natureza da matéria. Ou seja, se a gente aqui tem um sólido, um gelo, e ele derrete, ele não vai mudar a composição da química, ele vai continuar tendo 2 hidrogênios e um oxigênio, e ele vai continuar tendo sua mesma composição. Já quando a gente fala aqui do fenômeno químico, é aquele que altera a natureza da matéria. Como aqui na imagem, quando a gente pega um papel, originalmente ele é uma matéria, na matéria ele é um papel, e a gente aquece ele, né? Coloca fogo nele, ele vai virar o quê? Cinza. Se a gente molhar essa cinza, ele vira um papel novamente, ele muda o quê? A sua composição. Ou seja, esse é um fenômeno químico de transformação de matéria. Esse aqui do gelo, do ciclo da transformação da água, do ciclo da água, ele vai ser um fenômeno físico. Por quê? Porque ele não altera a composição química, ele não altera a natureza da matéria. Entenderam até aí? E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês deem uma estudada aí no conteúdo para tirar dúvidas e posteriormente para você estar fazendo a atividade.